Bom dia, irmãos, amigos, família. Hoje, 16 de maio de 2020, mais um dia angustiante de isolamento social. Algumas pessoas já entrando em pânico mental, algumas já em desespero. Ontem recebemos telefonemas de parentes, inclusive, nesse sentido. E esse isolamento, ele inibiu todo tipo de festa, casamento, se adiou tudo, ou nem se sabe se voltará a ter. Então, aqueles convites que a gente recebia normalmente para um almoço, para se comemorar um aniversário, para participar de uma festa de casamento, desapareceram. O povo está oprimido. Mas eu quero falar sobre convite. Para eu falar sobre convite, eu vou me basear em Deuteronômio 6, 4 a 9. Antes, porém, eu quero dizer, meus irmãos, amigos e família, eu não estou entrando em detalhes teológicos profundos, não estou entrando nos detalhes da teologia histórica, tanta coisa. Eu estou mais fazendo uma espécie de pastorais para que nós tenhamos um pouco de conforto, de paz espiritual nestes dias. Somente isso. E eu vou me basear em Deuteronômio 6, 4 a 9. E assim diz o texto: estas palavras que, hoje, te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É impressionante que sempre que recebemos um convite, significa que fomos lembrados e até mesmo honrados. Isto nos traz satisfação interior, alegria. Normalmente pensamos em como nos apresentar para o evento, tema do convite, de aniversário, de casamento, ou qualquer outro tipo de evento. Nós queremos, de igual forma, que aqueles que nos convidaram também se sintam bem com a nossa presença. Queremos, de igual forma, assim honrar a quem convidou, diante de todos os seus amigos. Neste texto nós temos um convite, e ele é especial, pois ele vem do próprio Deus. Não era da família dos vários deuses, não era do panteão, mas o único Deus vivo, verdadeiro, o Senhor e Criador de todo o cosmos. No convite que recebemos das pessoas, às vezes coloca um tipo de traje que devemos usar. Nesse convite de Deus, ele faz uma declaração para, primeiro, ouvir, no verso 4. Reconhecer que ele é o Senhor, é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é distinto de toda a criação e dos demais deuses. Enquanto os deuses dos demais povos têm boca e não falam, olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram,
suas mãos não apalpam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e quanto neles confiam. Salmo 115, 5-8. O nosso Deus, até a vinda de Cristo, nos falava através dos profetas. E ele direcionava o povo, e quando a gente começa a estudar, nós percebemos que a direção era sempre fundamentada em amor, preservação daquele povo, para dar vitórias, para dar o conforto, tudo que era necessário de provisão para a vida sobre a terra. Ele agia poderosamente, enquanto os outros deuses eram apenas símbolos de festas sensuais, até de orgias, sacrifícios humanos. Por quê? Porque eles não têm, como disse o Salmo aí 115, eles não têm vida. Então, o convite é para que nós entendamos que Senhor só existe um. Que nós reconheçamos que não tem governador, político, pastor, mestre, não há nada, absolutamente nada acima do nosso Deus. No convite, não se chama para uma festa humana, mas para uma audição especial. Verso 5. A fala do Senhor lá é: para o amor, amar a esse Deus distinto, esse que nós acabamos de descrever em uma síntese. E como amá-lo? De todo o coração. Significa dizer que ele é o maior tesouro que um ser humano pode possuir. Em sua limitação, ou seja, a limitação do ser humano, lhe é dada a oportunidade de amar o infinito Deus, onipotente, onisciente e onipresente. E amar de que forma? Toda a alma, todo o ser completo, corpo, estar servindo ao Senhor, amando, é estar plenamente ajustado no espírito e no corpo, com amor ímpar ao Deus. Por quê? Porque esse Deus já havia lhes abençoado desde a saída do Egito e continuaria a abençoá-los. Então esse amor deveria ir de volta ao nosso Deus, no mínimo por gratidão. Força, amá-lo de toda a força, não medir esforços, estar concentrado, a vitalidade do espírito e do corpo, desenvolver um amor a Deus acima de todas as outras coisas, até do seu próprio eu. Me lembro agora do Decálogo. Lá em Êxodo 20, verso 3, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ah, mas nós temos. Tem alguma coisa mais acima do meu eu? Do meu ego? Eu sou super ego, do meu id? Tudo bobagem. Não terás outros deuses diante de mim, a não ter visão para os deuses alheios, que lhes proporciona alegria sensual, porém são mortos, apenas matéria. Em terceiro lugar, no convite está embutida uma responsabilidade. Veja o verso 6. No meu entender, da maior importância, pois trata-se da educação familiar. Inculcar, quer dizer, fazer radicar, fazer criar raízes. Colocar aos filhos as mesmas palavras que estão ouvindo. Um exemplo pessoal do amor que já descrevemos. Por isso, o Provérbios 22:6 reafirma dizendo: para que eduquemos a criança no caminho em que ela deve andar, ou seja,
andar com ela no caminho. Por isso, em todos os lugares, em casa, pelo caminho, em que estiver andando, ao deitar, ao levantar, sempre atento para com a meditação da palavra, para com o culto doméstico, ao levantar-se, ao deitar-se, com a palavra de Deus no coração, quando sai para o trabalho, ao deitar-se com a palavra para um repouso, um descanso em paz. Meditar para que a palavra proporcione um descanso ímpar que o homem comum não é capaz de sentir. Nos versos 8 e 9, chama a atenção para que todos possam notar que somos adoradores do Deus vivo e verdadeiro, tendo a nossa mente, o frontal, o pensamento, em tudo aquilo que formos realizar, está coordenado por Deus. Confiamos naquilo que realizamos, que vai glorificar o nome de Deus, porque estamos com Ele em nós. Tendo a mente nas mãos pelas obras, que devem ser realizadas com integridade. É a nossa própria casa, nos umbrais, quer dizer, nas portas. Notar-se que ali é uma habitação não só de meras pessoas humanas, mas o Senhor está ali com elas. Pois bem, Deus nos fez este convite e nos chamou por meio de Cristo e nos reconciliou com Ele mesmo, nós que estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, nós que andávamos segundo a vontade da carne e dos próprios pensamentos e éramos por natureza filhos da ira e fazíamos a vontade do inimigo da nossa alma, andávamos segundo o curso deste mundo, as coisas terrenas, um mundo de idolatria, onde há milhões de deuses, onde homens se fazem como deuses e são adorados como deuses, como provedores do sustento, das luxúrias e tudo mais. Mas que quando chega uma pandemia, crises políticas, sociais e tantas outras coisas, esses deuses apenas exercem mais opressão e não libertação. Convite de Deus, portanto, assim como foi para o povo de Israel lá no passado, que já estava às portas da terra prometida, foi para que permanecessem firmes, pois a promessa feita ao pai Abraão agora iria ser efetivada. Pensemos no convite do Deus vivo e verdadeiro. E o compramos e esperemos nele a nossa provisão. Desde que outros deuses e nenhum ser humano poderá ser mais provedor do que o nosso Deus. Lembre-se que a nossa promessa é feita em Cristo, já não mais no tipo Abraão, mas agora no Deus vivo e verdadeiro, encarnado para nos libertar. É do próprio Deus. Nesses tempos de opressão, o que é que ele nos diz lá em Mateus, como ele disse para aquele povo, seu povo que estava oprimido pelo Império Romano e por grande parte da própria igreja, que havia se ausentado de Deus, quer dizer, eles eram déspotas. O convite dele lê Mateus 11. Vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esqueçamos um pouco a pandemia. Esqueçamos um pouco as nossas indefinições, indecisões.
esqueçamos um pouco toda essa governança no mundo, seja ela política, ideológica, filosófica, religiosa, seja lá o que for. Nos concentremos o nosso amor naquele que de fato é poder, naquele de fato que sonda o nosso coração, naquele de fato que está presente em nós. Descansemos nele. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.